No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas atualizações fiscais a partir de 1 de janeiro de 2023. Em 2023 vamos ter uma série de atualizações. Hoje vamos falar de algumas delas. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática temos um amplo conjunto de cursos disponíveis na forma e-learning, na forma live streaming, cursos que podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Para ter acesso aos programas de formação, às datas de início, podemos consultar o site da Certform, em certform.pt, o calendário de cursos a iniciar, ao longo do mês de janeiro, as várias datas que vamos ter de cursos que vão iniciar e também em e-learning live streaming, os programas dos vários cursos na forma e-learning. A forma e-learning, as sessões são assíncronas. Na plataforma e-learning da Certform, 24 horas, 7 dias por semana. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso, tem acesso às credenciais e pode imediatamente começar o seu percurso formativo de acordo com a sua disponibilidade, a partir do local onde estiver, ao seu ritmo, e em live streaming com datas de início, com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E para fazer a inscrição em qualquer curso que pretenda, poderá aceder à sua formação e tem informações detalhadas sobre os vários cursos, conteúdos programáticos, destinatários, formadores, as certificações e o preenchimento da ficha de inscrição para que possa garantir a sua vaga. Todas as questões que nos queira colocar pode fazê-lo a partir do geral@certform.pt e dos contactos que temos associados na página da Certform. Vamos agora então falar de algumas atualizações relativas ao ano de 2023. Atualizações essas que têm impacto em termos fiscais, não só, mas neste vídeo vamos falar de uma perspectiva fiscal. Então vamos começar pelo salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional, a partir de 1 de janeiro de 2023, passará a 760 euros. Em 2022 o valor é de 705, em 2023 760 euros. O indexante dos apoios sociais, que é um valor de referência para vários cálculos, nomeadamente a nível de prestações sociais, e muitas vezes referido na legislação, nomeadamente na legislação da Segurança Social, várias vezes referido, o limite, portanto, o indexante dos apoios sociais tem agora um valor de 480,43, valor em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. Salário mínimo nacional, remuneração mínima mensal garantida 760 euros, indexante dos apoios sociais, o conhecido IAS, 480,43. Portanto, estes valores entram em vigor no dia 1 de janeiro de 2023. Outra atualização tem a ver com o subsídio de alimentação, mas o subsídio de alimentação já foi atualizado com a portaria número 280 de 2022, de 18 de novembro. E, portanto, já estamos a aplicar ao mês de novembro de 2022, ao mês de dezembro de 2022 e ao longo do ano de 2023. O valor do subsídio de alimentação em dinheiro tem agora um limite de 50,20.
Isto são valores para a função pública, as entidades privadas utilizam este valor como referência, ou seja, é um limite. A empresa, se pagar até 5,20€ por dia de subsídio de alimentação em dinheiro, o valor goza de isenção de IRS, o valor não está sujeito às taxas da Segurança Social. Se for ultrapassado este valor, o excedente, efetivamente, será sujeito ao IRS e à Segurança Social. Já vou fazer um exemplo sobre este valor. Ele anteriormente era de 4,77€, assim foi durante muitos anos, e tem um aumento de 43 cêntimos. Se o subsídio de alimentação for pago em cartão de refeição, através dos cartões, tickets, vales, o valor é de agora 8,32 cêntimos. Se o subsídio de refeição for pago em dinheiro, o limite de isenção em sede de IRS e de Segurança Social do valor pago pelas empresas privadas a este título é de 5,20 em dinheiro. Se o subsídio for pago em cartão de refeição, então o valor máximo isento de tributação passa a ser de 8,32€. Portanto, estes dois limites para as empresas privadas funcionam como uma isenção. Vejamos o seguinte exemplo. Uma determinada empresa privada paga um subsídio de alimentação em dinheiro de 6€. E sabemos que o limite fiscal, atualmente estabelecido, é de 5,20€. 5,20€ é o limite fiscal. Durante um determinado mês, o trabalhador trabalhou 22 dias úteis de trabalho efetivo. Então, sabendo que a empresa paga 6€ e considerando que a partir de agora, portanto isto já está instituído desde novembro de 2022 e vigorará ao longo de 2023, pagando 6€, haverá uma parte do subsídio de alimentação que é considerado não sujeito e que serão o número de dias, e que eu aqui estou a considerar 22 dias úteis de trabalho efetivo, vezes 5,20€. Este valor é um valor não sujeito. No entanto, a empresa não paga 5,20€, paga 6€. Então, o excesso, ou seja, 6€ menos 5,20€, este excesso vezes o número de dias que eu estou a considerar, e eu aqui estou a considerar, como já referi, 22 dias, este excesso de 17,60, ele vai ser efetivamente tributado em IRS e vai estar sujeito às taxas de segurança social, 11% a cargo do trabalhador, 23,75% a cargo da empresa. Efetivamente, o valor total do subsídio de alimentação é de 132€. Se nós multiplicarmos 6€ por 22 dias, 6€ por 22 dias, efetivamente daria 132€ de subsídio de alimentação. Mas ele tem de ser desdobrado em duas partes. A parte não sujeita, que corresponde ao limite fiscal vezes o número de dias, e a parte sujeita, que corresponde ao valor pago, 6€, acima de 5,20€, vezes o número de dias. Portanto, isto se o subsídio for pago em dinheiro. Se ele for pago em cartão, aquilo que vai acontecer é que a isenção será aplicada até ao limite de 8,32. Sabendo que a empresa pagou efetivamente 9€, ultrapassou o limite, então 22 dias vezes 8,32
corresponde ao valor não sujeito. Todavia, o excedente, ou seja, 9 euros menos 8,32 vezes os 22 dias, o excedente estará sujeito ao IRS e à Segurança Social. E o total do subsídio será os 9 euros vezes os 22 dias, ou seja, 198 euros. É assim que funciona para as empresas privadas. Portanto, estes limites são limites para efeitos fiscais. Até estes valores goza de isenção, acima destes valores, o excedente estará sujeito ao IRS e à Segurança Social. Ou seja, a empresa teria de pegar nos valores sujeitos, adicionar a outro conjunto de rendimentos sujeitos, nomeadamente o vencimento mensal, e depois aplicar a taxa de retenção na fonte. E por falar em taxa de retenção na fonte, temos também a atualização das novas retenções na fonte. Eu coloco aqui como a terceira questão que eu pretendo referir aqui neste vídeo. A partir de 1 de janeiro de 2023 estarão em vigor as novas tabelas de retenção na fonte. E estas tabelas vão ser aplicadas até junho de 2023. Estas são as novas tabelas de retenção na fonte. As tabelas de 2023. Portanto, foi o despacho 14.043, que estabelece que estas tabelas vão vigorar apenas no primeiro semestre de 2023. Depois, a partir de julho de 2023, vai entrar em vigor um novo modelo de tabelas de retenção na fonte, que seguirá uma lógica de taxa marginal, mas quando chegarmos a essa altura discutiremos essas novas tabelas. Para já, e no primeiro semestre de 2023, ou seja, de 1 de janeiro até 30 de junho de 2023, estas são as novas tabelas de retenção na fonte, que se aplicam aos rendimentos do trabalho dependente, igualmente para os rendimentos de pensões. Vamos ver aqui alguns exemplos para comparar estas novas tabelas com as tabelas anteriores. As tabelas que vigoraram anteriormente, ou seja, numa parte de 2022, porque em 2022 tivemos várias alterações a estas tabelas. Em 2022, as últimas tabelas que vigoraram, vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu já estou com as tabelas de 2022. Imaginemos, por exemplo, um indivíduo que é não casado e que tem um rendimento do trabalho dependente, por exemplo, de 900 euros. Nas tabelas anteriores, e tem 0 dependentes, nós temos sempre que definir o rendimento, o número de dependentes. Ele é não casado. Os não casados teremos de usar a tabela número 1, trabalho dependente não casado. Estamos a falar, obviamente, de trabalhadores residentes no território nacional. Estas tabelas são as tabelas do continente, porque existem tabelas para os Açores e para a Madeira. E o meu primeiro exemplo é um não casado que tem um rendimento mensal de 900 euros. Portanto, vamos trabalhar na base dos 900 euros. Em primeiro lugar, nós começamos por identificar a linha que imediatamente ultrapassa o rendimento mensal para efeitos de IRS. Portanto, vamos estar na linha até 931 e para 0 dependentes teríamos de aplicar aos 900 euros uma taxa de retenção de 10,1%. Nas novas tabelas, vamos ver qual a taxa para as novas tabelas. Portanto, as novas tabelas, que vigoram a partir de 1 de janeiro de 2023, também para um não casado com
uma remuneração de 900 euros, portanto temos aqui um limite até 964 e a taxa é de 10%. Portanto, uma ligeira diminuição de 0,1 na taxa de IRS. Portanto, será utilizado 10%, sobre os tais 900 dará 90 euros de imposto retido, de retenção na fonte. Mais um exemplo. Por exemplo, alguém que é casado, 2 titulares e tem um dependente, um filho a seu cargo. Das tabelas antigas, portanto, nós começamos pela tabela número 3, não é? A tabela número 3 é a tabela para o trabalho dependente, casado, 2 titulares, os dois auferem rendimentos, e, portanto, vamos considerar que aquele indivíduo tinha um rendimento de 1.400 euros. Vamos considerar um valor de 1.400 euros. Casado, 2 titulares e um dependente. Para 1.400 euros, vamos até 1437, portanto, situamo-nos na linha que imediatamente ultrapassa o valor que estamos a analisar, 1.400 euros de vencimento. Para um dependente, cruzamos essa linha, com a coluna 1 dependente, temos uma taxa de retenção a aplicar ao trabalhador de 15,3. Tínhamos uma taxa de retenção de 15,3. E qual será a nova taxa de retenção para este mesmo trabalhador na base dos mesmos 1.400 euros, considerando que é casado, 2 titulares e tem um dependente? Ora, as novas tabelas de 2023 a vigorar no primeiro semestre, utilizando novamente a tabela número 3, a tabela do trabalho dependente casado 2 titulares, situando-nos na linha que imediatamente ultrapasse os 1.400 euros, para um dependente não há nenhuma alteração. Portanto, contemplaremos igualmente os 15,3. E se fosse, por exemplo, um rendimento de 990 euros, seria até 1.051, o valor que imediatamente ultrapassa 900 euros, e para um dependente, 8,5. E pelas tabelas antigas? Pelas tabelas antigas, até 900 euros, ou até 990 euros, conforme eu referi, iríamos até 1.015, para um dependente 8,6. Anteriores 8,6, 8,5. Ligeira diminuição de 0,1 para este nível de rendimento. Mais algumas alterações, atualizações para o novo 2023. Um aumento da isenção do IVA em relação aos trabalhadores independentes. Nós sabemos que os trabalhadores independentes estão isentos de IVA ao abrigo do artigo 53 do Código do IVA, se não alcançarem um volume de faturação atualmente acima de 12.500 euros. Este limite aumentará em 2023 para 13.500 euros. Portanto, um novo limite correspondente à isenção de IVA para trabalhadores independentes, respeitante ao tal artigo 53 do Código do IVA. A atual redação do Código do IVA, ela estabelece o limite de 12.500 euros. Ou seja, beneficiam de isenção do IVA os sujeitos passivos que, não possuindo nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS ou IRC, nem praticando operações de importação, exportação ou atividades conexas, nem exercendo atividade que consista na transmissão dos bens ou prestação dos serviços mencionados no anexo E do Código do IVA,
Portanto, terão de corresponder cumulativamente a estas condições e não atingindo no ano civil anterior um volume de negócios superior a 12.500 euros. Esta é a redação até 2022, até 31 de dezembro de 2022, e o que altera aqui é o limite de 12.500 euros, que passa para 13.500 euros. Portanto, para ficar isento de IVA em 2023, não pode ultrapassar os 13.500 euros. Se for um início de atividade, nos inícios de atividade está relacionado com a previsão que o sujeito passivo faz desde o mês em que inicia a atividade até ao dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. E, portanto, a previsão em termos proporcionais, porque temos que ver a proporção, agora 13.500 euros é correspondente a 12 meses. E, portanto, temos de ver o mês em que se inicia a atividade em termos proporcionais, não ultrapassando esses 13.500 euros, obviamente num início de atividade em previsão, ficaremos no regime de isenção do IVA pelo artigo 53. Regime de isenção de IVA, não se cobra IVA aos clientes, não se entrega a declaração periódica do IVA, ou seja, não estamos sujeitos às obrigações fiscais declarativas do IVA. Este limite prevê-se que aumente para 14.500 euros em 2024 e 15.000 euros em 2025. Portanto, estas serão medidas do novo Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023. Quando um sujeito passivo ultrapassar num determinado ano o limite que está previsto no artigo 53, ou seja, aquele trabalhador independente estava isento durante o ano 2022, por exemplo, esteve isento de IVA durante o ano 2022 e em 2022 ultrapassou o limite de 2022, que é de 12.500 euros. Não é? 2022 ainda são 2.500 euros, 13.500 é o limite em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. Portanto, considerando que ultrapassou o limite do artigo 53, o que é que ele deve fazer? Vai ter, durante o mês de janeiro de 2023, de preencher uma declaração de alterações. Nessa declaração de alterações, coloca o valor que efetivamente faturou em 2022 e que sabemos que é superior a 12.500 euros para ter esta obrigação declarativa, e a partir de fevereiro de 2023 começará a cobrar IVA aos seus clientes. Portanto, o enquadramento é feito, os recibos verdes onde vamos começar a cobrar IVA serão a partir de 1 de fevereiro de 2023, se for ultrapassado o tal limite. De acordo com a linha A do número 2 do artigo 58 do Código do IVA, esta é a base legal para aquilo que acabei de explicar. Uma vez ultrapassado o limite de isenção do artigo 53 do Código do IVA, o sujeito passivo é obrigado a apresentar a declaração de alterações durante o mês de janeiro do ano seguinte àquele em que tiver atingido o volume de negócios superior aos limites de isenção previstos no artigo 53 do Código do IVA. Por sua vez, e a base legal, o número 5 do artigo 58 do Código do IVA, será devido imposto com referência às operações efetuadas pelos sujeitos passivos a partir do mês seguinte àquele em que se torne obrigatória a entrega das declarações a que se referem os números 2 ou 4 do mesmo artigo, ou seja, durante o mês de fevereiro. A declaração de alterações é preenchida em janeiro e depois começamos a cobrar o IVA em fevereiro ou a partir do mês de fevereiro. Estas são algumas das alterações. Em próximos vídeos voltaremos a falar de mais alterações que ocorrem a partir de 1 de janeiro de 2023. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.